This call is now being recorded. Meus amados irmãos e irmãs, a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, boa noite. Com a graça e a misericórdia do Senhor e sua santa sabedoria, estamos dando continuidade ao estudo do Evangelho de João. E hoje nos coube fazer um relato acerca do que se encontra no capítulo 13 do Evangelho de João, dos versículos do 21 até o final do capítulo 13, no caso, o versículo 38. Então, inicialmente, gostaria de dizer que esse capítulo ele será dividido em 3 partes. E aqui, para cada parte, tem um título, inclusive, na versão da Bíblia, indicando esses títulos. O primeiro título, que é do versículo 21 até o 30, ele dá conta do traidor, da apresentação do traidor. O traidor é indicado. E nesse trecho, irmãos, nós vamos deter a maior parte dessa exposição. Os irmãos vão compreender que o Senhor me deu um sentimento de que a carga maior dessa porção de hoje, ela se encontra nesses versículos, do 21 ao 30. Há muita coisa que o Senhor quer falar para nós e que o Senhor realmente consiga me usar como vaso para isso. Depois, na continuidade, há uma outra temática que dá conta do novo mandamento. Então, a porção ficaria dos versículos 31 ao 35. E a última porção desse trecho, do capítulo 13 do Evangelho de João, de 21 até o 38, vai dar conta de alguns questionamentos que Pedro apresenta ao Senhor. Então, inicialmente, meus irmãos, eu vou me ater a essa primeira parte, que vai falar acerca do traidor. Então, eu vou fazer inicialmente a leitura dos versículos do 21 até o 30. Então, na sequência, versículo 21 diz assim: dita estas coisas, e aí eu queria fazer, com essa primeira introdução aqui, ditas estas coisas, trazer algumas coisas que o Senhor disse que estão anteriormente, mas algumas coisas de forma destacada. E aí eu destacaria no próprio capítulo 13, o versículo 17, que o Senhor diz assim: ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se a praticardes. O versículo 18, não falo a respeito de todos vós, pois eu conheço aqueles que escolhi. É antes para que se cumpra a Escritura. Aquele que come do meu pão levantou contra mim seu calcanhar. E o versículo 19, desde já vos digo, antes que aconteça, para que, quando acontecer, creiais que eu sou. Então, prosseguindo lá no 21, que eu abri apenas esse parênteses, para que fosse trazido aquelas coisas, né, que o Senhor tinha falado antes, eu vou prosseguir. Então, ditas estas coisas, versículo 21, angustiou-se Jesus em espírito e afirmou: em verdade vos digo, que um dentre vós me trairá. Então os discípulos olharam uns para os outros, sem saber a quem ele se referia. Ora, ali estava achegado a Jesus um dos seus discípulos, aquele a quem ele amava. A esse fez Simão Pedro sinal, dizendo-lhe: pergunta a quem ele se refere. Então, aquele discípulo, reclinando-se sobre o peito de Jesus, perguntou-lhe: Senhor, quem é? Respondeu Jesus: é aquele a quem eu der o pedaço de pão molhado. Tomou, pois, um pedaço de pão e, tendo-o molhado, deu a Judas, filho de Simão Iscariotes. E, após o bocado, imediatamente entrou nele Satanás. Então disse Jesus: o que pretendes fazer, faze-o depressa. Nenhum, porém, dos que estavam à mesa percebeu a que fim lhe dissera isto. Pois, como Judas era quem trazia a bolsa, pensaram alguns que Jesus lhe dissera: compra o que precisamos para a festa, ou lhe ordenara que desse alguma coisa aos pobres.
Ele, tendo recebido o bocado, saiu logo, e era noite. Então, acerca desses versículos, meus amados irmãos e irmãs, nós temos aqui um conteúdo para falar, trazer algo acerca desse traidor que é indicado por Jesus. Então, podemos iniciar esse comentário dos versículos do 21 até o 30, nos lembrando que a cena que está acontecendo nessa mesma noite é aquela cena inicial em que Jesus lava os pés dos discípulos. Jesus também, nessa mesma noite, institui a ceia. E nessa mesma noite também vai ocorrer uma outra coisa muito importante, que vai realmente ajudar essa noite a se torná-la uma noite eternamente memorável. Nessa mesma noite, durante essa mesma refeição noturna, Jesus, ele vai expor e expulsar o falso discípulo que havia se encarregado de entregar seu mestre nas mãos daqueles que queriam tirar-lhe a vida. Então, meus irmãos, enquanto naquele episódio que Jesus se ocupava com a lavagem dos pés, o Senhor ali, naquele momento, e nós já vimos isso, o Senhor fez alusões ao fato de haver um traidor entre os 12, insinuando que havia um deles que não estava limpo, que sabia o que era correto fazer, mas, infelizmente, não o faria. Então, tendo terminado e explicado aquele serviço humilde de amor, quando ele lavou os pés do discípulo, ele procedeu com a tarefa indesejável, que nós estamos vendo agora, de indicar distintamente a qual dos discípulos ele estava se referindo. E isso, como nós lemos agora, com o espírito importunado pelo pensamento dessa tarefa tão dolorosa, e ciente da presença de tal perversidade satânica, ele introduziu o assunto, fazendo a seguinte proclamação de caráter geral: em verdade vos digo que um de vós há de me trair. E aí os irmãos sabem na sequência, até por os outros evangelhos sinóticos, que depois que o Senhor faz essa afirmação, os discípulos perguntam se sou eu. Então, vejo como isso é interessante, nós vamos trabalhar isso. Em nenhum momento dessa fala do Senhor, nenhum discípulo foi buscar em outro, mas inquiriu a si mesmo: Senhor, acaso sou eu mesmo? E nós sabemos que o Senhor vai indicar a pessoa específica, explicando que o traidor era aquele a quem ele desse um bocado molhado. E é interessante essa questão de que o Senhor vai dar um bocado molhado a Judas, porque muitas das vezes a gente necessita conhecer um pouco a tradição judaica. E essa questão do Senhor oferecer um bocado molhado a ele é uma honra que o Senhor dispensa a ele. Seja ele motivado a se arrepender do seu caminho, seja ele disposto a trair o Senhor. E o Senhor ir honrar o caminhar dele à cruz. Então, muito interessante. E aí nós podemos também nos valer do episódio lá de Ruth. Isso se encontra em Ruth capítulo 2, os versículos 13 e 14. É muito importante nós termos esse domínio da tradição judaica. Lá em Ruth capítulo 2, 13 e 14, diz assim: disse ela, Ruth, no caso, tu me favoreces muito, Senhor meu, pois me consolaste e falaste ao coração de tua serva, não sendo eu nem ainda como uma das tuas servas. E o versículo 14. À hora de comer, Boaz lhe disse: achega-te para aqui, e come do pão, e molha no vinho o teu bocado. Ela se assentou ao lado dos segadores, e ele lhe deu grãos tostados de cereais. Ela comeu e se fartou, e ainda lhe sobejou. Então, esse fato que agora está acontecendo, o Senhor anunciar que há um traidor, ele era algo novo para os discípulos, mas não para o seu mestre. Jesus sabia o tempo todo que havia um traidor no grupo. Ele havia até se referido ao fato um ano antes. Isso está lá em João, capítulo 6, os versículos 70 e 71. Os irmãos se lembram
naquele episódio que muitos discípulos escandalizados deixam o Senhor. E aí, lá nos versículos 70 e 71, mesmo ficando aqueles 12, o Senhor ali, ele disse, um ano antes desse acontecimento agora, ele disse assim, replicou-lhe Jesus, não vos escolhi em nome de 12, contudo, um de vós é diabo. E o versículo 71, referia-se ele a Judas, filho de Simão Iscariotes, porque era quem estava para traí-lo, sendo um dos 12. Então, irmãos, com exceção dessa ocasião, ele nunca havia falado dessa questão. Ele tinha mantido em segredo que um de seus discípulos estava para traí-lo. Ele guardou tudo isso em segredo em seu próprio coração. Agora, nesse episódio que nós estamos vendo aqui, no capítulo 3 de João, esse segredo não poderia mais permanecer oculto. Havia chegado o momento em que o Filho do Homem deveria ser glorificado. Judas, por si só, resolveu ser o instrumento da traição e morte de seu Senhor. E tal função perversa, uma vez decidida, deveria ser executada sem demora. E aí também eu gostaria de lembrar aos irmãos que o Senhor fala, né? O Senhor vai dizer que agora foi glorificado o Filho do Homem e Deus foi glorificado nele. E os irmãos se lembram que nós estudamos lá no capítulo 12, quando aqueles gregos desejam ver Jesus, que o Senhor ali já fala dessa questão dele ser glorificado. E nós vemos que agora, muito mais próximo está essa glorificação. O Senhor está prestes agora para ser realmente traído, ser preso, ser julgado, crucificado, morto, mas a glória do Senhor resplandecerá. Então, Judas, por si só, resolveu ser esse instrumento de traição da morte de seu Senhor. E tal função perversa, uma vez decidida, deveria ser executada sem demora. E nós vamos ver isso, que o Senhor realmente tem a proposta de que esse homem tome uma decisão. A ele cabe ou se arrepender do que ele está tramando, ou enveredar pelo caminho da traição. Então, o que parece é que Jesus deseja realmente se livrar da companhia desse falso discípulo. Ele queria, na verdade, passar as últimas horas de sua vida na terra de modo tranquilo, na companhia confidencial de seus fiéis, longe da irritação e da distração causada pela presença de um inimigo mortal ainda não declarado. E assim, ele não espera até que Judas queira partir. Ele o convida a sair, afirmando sua autoridade. E mesmo depois de Judas ter renunciado à sua submissão e ter se entregado ao serviço do diabo, e, após o bocado que lhe foi dado, imediatamente Satanás entrou em Judas. E aí nós temos, né, esse relato que está aqui como nós lemos, que o Senhor realmente, de uma forma enfática, ele diz para Judas, como que o apressando, o que fazes, faze-o depressa. O Senhor disse em outras palavras, quando ele assim disse, o que fazes, faze-o depressa. Eu te conheço, Judas, tu és o homem, tu resolveste me trair. Vá, então, e faça-o. Era uma ordem para que ele partisse, de uma vez por todas. Havia, como nós vimos, uma necessidade do Senhor ainda trabalhar com seus discípulos. Havia poucas horas em que o Senhor dali seria preso, e aí não teria mais contato nenhum com seus discípulos. O Senhor realmente precisava de um tempo com esses discípulos, com aqueles 11, não com esse traidor. E era necessário que esse Judas realmente se ausentasse e fosse fazer aquilo que ele tinha no seu coração. Judas, então, acatou a sugestão de Jesus. Ele partiu imediatamente e abandonou a sociedade da qual ele era indigno de ser membro. E aqui, meus irmãos, nós nos perguntamos, e aí a importância desses versículos, dessa parte, dessa porção que nós vamos ver hoje com relação ao traidor. Nós nos perguntamos como um homem assim poderia algum dia
ter ingressado neste grupo? Como ele pôde ser admitido em tal sociedade santa? E como pôde ser escolhido para ser um dos 12? Será que Jesus não conhecia o verdadeiro caráter desse homem quando o escolheu? Essa pergunta pode nos varrer e nós precisamos tomar muito cuidado. Por isso, a ênfase nessa porção. As palavras ditas pelo próprio Senhor, um pouco antes, nos impedem de pensar nisso. Isso está em João, capítulo 13, o mesmo capítulo 13, versículo 18, que foi lido. O Senhor disse lá, não fala a respeito de todos vós, pois eu conheço aqueles que escolhi. É antes para que se cumpra a Escritura. Então, será que o Senhor escolheu Judas, sabendo quem ele era, e que poderia ter entre os 12 alguém que seria traído, e que assim as Escrituras em particular seriam cumpridas? Essa é uma questão que tem que nos incomodar. Será que tudo é um arranjo e que Jesus agora tem que cumprir as Escrituras? Ou seja, um tem que ser o traidor e Judas é esse. E aí o Senhor, para cumprir as Escrituras, precisa designá-lo com seu discípulo? Será que é essa a versão que nós temos? E nós precisamos lembrar também do que se encontra em Salmos 41:9, e é importante trazer esses salmos. Então, Salmos 41:9 diz assim: até o meu amigo íntimo, em quem eu confiava, que comia do meu pão, levantou contra mim o calcanhar. Então, meus irmãos, nós podemos ser capazes de achar que existe a possibilidade de que Judas Iscariotes tenha sido escolhido meramente para ser um traidor, como um ator escolhido por um diretor de teatro. Será isso possível? Então, estava designado que tinha que ter um traidor, então Judas é o que vai exercer esse papel. Como quando é montado uma peça, um filme, alguém é designado. Bom, vai haver uma peça em que vai haver, por exemplo, uma peça sobre o Chapeuzinho Vermelho. E aí designa alguém, você vai ser o lobo mau. Então Judas vai ser esse, pronto, está tudo resolvido. Será que é isso, meus irmãos? Isso precisa nos incomodar. Então, se a escolha do falso discípulo não se deu por causa da ignorância, nem do conhecimento prévio, como então ela pode ser explicada? Como nós podemos, como precisamos de luz do Senhor, realmente? Porque isso pode nos incomodar. E aqui eu digo, irmãos, isso também me incomodou. Como? Quais são as circunstâncias que estão diante dessa escolha de Judas? E nós precisamos ganhar a luz do Senhor, porque o mundo vai querer acusar. O mundo vai querer dizer assim, mas Deus aqui nessa hora escolheu Judas e ele teve que ser o designado para fazer essa missão. E não é bem assim, meus irmãos. Nós precisamos ganhar luz com isso. Daqui a pouco vão apontar Judas como coitadinho. Judas é um coitadinho. Ninguém queria fazer o papel do coitadinho. E não é bem assim. E Jesus aqui mostra, Jesus não tinha ignorância de quem ele era e ele sabia o que ele iria fazer. E isso precisamos buscar explicação. E aí, meus irmãos, a única explicação que pode ser dada é que, independentemente da compreensão espiritual que só Jesus a possuía, Judas era aparentemente um homem qualificado e não poderia ter escapado a nenhuma observação comum. Então, eu gostaria de repetir isso, porque isso tem que realmente ser constituído em nós, irmãos. Vou repetir essa frase, a única explicação que pode ser dada da escolha de Judas é que, independentemente da compreensão espiritual que só Jesus a possuía, Judas era aparentemente um homem qualificado e não poderia ter escapado a nenhuma observação comum. Vejam como isso é interessante. Suas qualidades, as qualidades de Judas, devem ter sido tais que alguém que não fosse onisciente, olhando para ele, estaria disposto a dizer o que Samuel disse a Eliabe. Certamente, e o que foi que Samuel disse a Eliabe? Isso se encontra lá em 1 Samuel 16:16. Os irmãos se lembram daquele episódio quando Samuel foi à casa de Jessé, porque ali estava o ungido do Senhor.
E aí Samuel vai percorrer todos aqueles filhos, né, de Jessé, e diante de Eliabe, ele diz, certamente está perante o Senhor o seu ungido. Então vejo que aqui o Senhor está trazendo essa questão da aparência exterior. E Judas reunia essas condições. Vejam como isso é interessante. Então, neste caso, a escolha de Judas, feita por Jesus, ela é perfeitamente inteligível, é perfeitamente aceitável. O cabeça da igreja simplesmente, olha, irmãos, como isso é importante, o cabeça da igreja simplesmente fez o que a igreja deve fazer em situações análogas. A igreja escolhe homens para cumprir os ofícios sagrados em uma visão conjunta de qualificações ostensivas, tais como conhecimento, zelo, piedade aparente e retidão de conduta exterior. E nenhum de nós está fora disso. Nós não somos como o Senhor, que enxerga o que está no coração. Nós vemos realmente o aspecto exterior. E Judas, como foi escolhido, exteriormente, ele tem essas qualificações: zelo, conhecimento, piedade aparente e retidão de conduta exterior. Então, o Senhor, com essa escolha dele, ele quer nos chamar a atenção para algo que é muito comum e que nós precisamos ganhar acerca disso. E aí, sobre essa questão da história da igreja, de escolher homens para cumprir ofício sagrado, e que muitas das vezes essa escolha não cai sobre o homem correto, às vezes, realmente, essas designações infelizes conferem dignidade a pessoas do tipo de Judas, que desonram a posição que ocupa. O dano, como consequência disso, é grande, mas Cristo nos ensinou, através do seu exemplo, ao escolher Judas, assim como pela própria parábola do joio, que devemos ser pacientes, deixando o remédio em mãos superiores. Do mal, Deus sempre faz surgir o bem, como fez no caso do traidor. Então, veja, irmãos, qual é realmente o sentido da escolha de Judas. O Senhor quer nos transmitir algo que é muito comum na vida da igreja. A escolha de homens, o posicionamento de homens perante o Senhor, uma visão exterior que todos nós temos, que muitas das vezes nos afeiçoamos a essas características, e que o Senhor fez nessa escolha de Judas uma demonstração de que isso, até os nossos dias, isso sempre ocorrerá. Mas, mesmo havendo essa escolha não oportuna, uma escolha que não vê o interior, certamente o Senhor trará realmente, trará da forma de que esse mal será transformado em bem. E isso é importante nós trazermos esse conteúdo. Então, meus irmãos, nós podemos dizer que Judas foi escolhido para o apostolado com base em sua aparente adequação. Vejam como isso é importante. Olha que ensinamento o Senhor está trazendo com essa escolha de Judas. Então, podemos dizer que Judas foi escolhido para o apostolado com base em sua aparente adequação, em seu exterior. Porém, mesmo diante de tal condição, o Senhor, de forma indireta, o descreveu ao fazer a seguinte reflexão. Então, o Senhor sempre dava alguma indireta sobre isso. Então, o Senhor faz isso lá em João, o próprio João, capítulo 13, versículo 17, porque o Senhor diz assim: ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as praticardes. Então, essa fala do Senhor, ela tem muito a ver com Judas. O Judas conviveu com o Senhor, escutou tudo, aprendeu tudo, mas o Senhor diz, sabe muito bem dessas coisas, mas a bem-aventurança se você realmente pratica essas coisas. Então, veja que aí começa a haver uma questão de que é o interior da pessoa, não apenas o exterior. E aí podemos falar um pouco acerca da personalidade desse Judas, né? Dizendo que esse falso discípulo, ele era sentimental, ele era plausível, ele enganava a si mesmo e até alguns, exceto, é claro, o Senhor. Como se fosse piedoso, alguém que conhecia e aprovava o bem, embora não o praticasse conscientemente. Alguém que, por um sentimento estético, fantasioso ou intelectual,
tinha afinidade com o que era nobre e divino, enquanto, em sua vontade e conduta, era escravo de paixões egoístas. Alguém que, como último recurso, sempre se colocaria em primeiro lugar e ainda poderia devotar-se zelosamente a fazer o bem, quando seus interesses pessoais não estivessem comprometidos. Então, irmãos, é importante a gente estudar a personalidade desse homem e não apenas também considerá-lo como um caso isolado, individualmente sozinho ou só ele. Nós encontramos lá em Tiago, então, vou abrir lá em Tiago, capítulo 1, dos versículos 5 a 8, o seguinte, muito importante isso aqui. Então, Tiago, capítulo 1, dos 5 a 8, diz assim: Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que todos dá liberalmente, e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Agora, interessante o versículo 8, meus irmãos. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Então, Tiago chama aqui, chama Judas aqui, e vários outros, não é só ele, de homem de ânimo dobre, ou de dupla personalidade. Ao descrever Judas desse modo, não podemos jamais utilizar tal figura como apenas um monstro único, isolado e solitário. Homens de tal tipo não são raros, como muitos imaginam. Tanto a história sagrada quanto a profana fornece numerosos exemplos desse tipo de homem, desempenhando um papel importante nas questões humanas. E aí podemos citar alguns deles, né? Eu vou só voltar aqui novamente ao texto de João, só para não perder. Nós podemos citar algum deles, e aí eu vou encabeçar essa citação por Balaão. Os irmãos se lembram do episódio de Balaão? Balaão, que teve a visão de um profeta e a alma de um sovina, foi um desses. E então, o universo, podemos ainda incluir outros, como, por exemplo, Corá, naquela revolta, Aitofel, aquele sacerdote de Davi, Absalão, o próprio filho de Davi. Então, vejam, irmãos, não se trata de um homem isolado, raro, há muitos. E nós precisamos ter esse discernimento, o Senhor precisa nos iluminar. E também interessante, meus irmãos, como exemplo na história secular, nós podemos citar, e eu queria destacar esse personagem, ele é um famoso grego chamado Alcebíades, que por uma ambição desmedida, inescrupulosa e licenciosa, juntamente com a terna ligação ao maior e melhor dos gregos, ele foi o homem que, em anos posteriores, traiu a causa de sua cidade natal e passou para o lado de seus inimigos. Esse Alcebíades, veja o passado dele, em sua juventude, um admirador e discípulo de Sócrates. O modo como ele se sentiu em relação a este sábio de Atenas, Sócrates, pode ser resumido em palavras postas em sua boca por Platão em um de seus diálogos. Então, Platão vai falar um pouco das características desse Alcebíades, aquele que vai trair seu próprio povo, né? Aquele que, quando jovem, foi discípulo de Sócrates. Então, vejam as palavras que Platão disse acerca desse Alcebíades, esse traidor. Escutem, meus irmãos. Conheci isso, Platão falando como se o próprio Alcebíades estivesse falando. Diz assim: conheci através deste homem singular, que é Sócrates, algo que ninguém poderia imaginar que eu fosse capaz, algo que me causa um sentimento de vergonha. Tenho consciência de uma inabilidade para contradizê-lo, porém decidi não fazer o que ele me propõe. Então, afastei-me dele e passei a evitá-lo. Mas,
Quando vejo, sinto-me envergonhado de ter sido admitido como seu discípulo. E, frequentemente, penso que ficaria feliz se ele não mais existisse entre aqueles que vivem. Porém, bem sei que se isso viesse a acontecer, eu me sentiria ainda mais agoniado. Meus irmãos, se nós trouxermos esse relato do que esse Alcebiades disse acerca de Sócrates e formos comparar com Judas em relação ao Senhor, nós ficamos realmente assim, iluminados de que é possível essas coisas acontecerem. Então, sendo o caráter de Judas aqui, que esse relato que foi feito desse Alcebiades é muito, muito próximo ao que Judas fez, a possibilidade diante desse relato, de que Judas se torne um traidor, torna-se perfeitamente possível e compreensível. Então surge a seguinte questão: quais foram as circunstâncias que converteram Judas de um possível em um verdadeiro traidor? Então, que acontecimentos nós podemos trazer aqui? Alguns são inferências, peço que os irmãos me compreendam, ninguém é obrigado a considerar ou concordar, mas que situações, que acontecimentos que fizeram com que algo que suscitou em Judas levou realmente ele a ter essa condição dele sair à traição. É o que levou ele a efetivamente algo que veio com o pensamento, o levou a executar aquilo. E aí nós podemos dizer que os evangelistas sinóticos, eles mencionam que o traidor fez um acordo com os sacerdotes e recebeu, naquele episódio, uma soma em dinheiro pelo serviço realizado. E João também, em sua narrativa, referente àquela unção em Betânia, ele toma a ocasião para declarar que o discípulo repreendido, Judas, era um ladrão. Então, esses fatos, eles mostram que Judas Iscariotes era um homem ganancioso e ambicioso. Os pequenos furtos que Judas fazia na bolsa eram também, certamente, um significativo sinal de uma alma sórdida. A avareza, que é uma característica despertada por Judas, pode transformar um homem de talentos esplêndidos em um mercenário inescrupuloso. É da natureza da avareza destruir a consciência e tornar todas as coisas, mesmo as sagradas, banais. Então, meus irmãos, com esses relatos, com essas questões, nós vamos começando a entender o porquê desse homem ter traído o Senhor. Não a ponto de justificá-lo, mas a ponto de compreender o que é a natureza humana caída e que nenhum de nós está livre disso. Isso é importante ser destacado. É possível que Judas tenha sido influenciado por sentimentos de inveja ou de rancor, surgidos de dissensões internas ou de injúrias imaginadas. Quem é que não se fantasia? Muitas das vezes, quantos pensamentos ocorrem em volta de nós que não existem realmente? Judas não é exceção. Ofensas podem ter facilmente surgido de várias fontes. O mero fato de Judas não ser um galileu e sim nativo de outra província pode ter incitado algum tipo de desentendimento. As simpatias e antipatias humanas dependem de poucas coisas. Relações de parentesco, um nome comum ou um lugar de nascimento comum têm muito mais poder do que grandes laços que nos relacionam com todos os demais seres humanos. Nós estamos dissecando aqui, meus irmãos, o que nós temos de tão maligno, e é importante que possamos ter essa compreensão, como nós somos maus. E aí, nessa análise, nós conseguimos compreender essa traição, não a nível de justificá-la, mas a nível de poder verificar que nenhum de nós está livre disso, e que o Senhor nos guarde desse mal. E na religião, essa mesma observação ela é bastante válida. Os laços de um Senhor comum, de uma esperança comum e de uma visão espiritual comum são débeis quando comparados com
os dos costumes e opiniões de seitas e religiões sectárias. Meus irmãos, como isso é pesado. Nós sabemos muito bem disso. Costumes e opiniões de seitas e religiões sectárias. Alguns de nós nos envolvemos disso. Começamos em algum processo por essa questão, a começarmos a nos achar diferentes dos demais. Começamos a questionar as religiões. Começamos a nos colocar numa posição superior. Nenhum de nós está livre disso, irmãos. Que o Senhor nos guarde dessa condição. Louvado seja o nome do Senhor. E assim, quem sabe, quais ofensas surgiram das disputas entre os discípulos sobre quem deveria ser o maior no reino? Nós sabemos que isso está acontecendo com os discípulos. E se Judas tivesse sentido que não teria a menor chance de ser o maior por não ser galileu? Estas reflexões mostram como o mau sentimento pode ter surgido entre Judas e seus companheiros discípulos. Mas o que poderíamos inferir com relação à quebra de seu relacionamento com o seu mestre? Teria Jesus feito algo que ofendesse o homem por quem seria traído? Nós podemos, infelizmente, responder que sim, mas de que forma? O Senhor havia enxergado o interior de Judas, e isso lhe era suficientemente ofensivo. Judas, é claro, sabia que havia sido analisado. Os homens não podem viver juntos em um relacionamento próximo por um longo tempo, sem virem a saber com que sentimentos são considerados uns pelos outros. E nós temos essa experiência. Cada um de nós conhece muito bem isso. Na medida que nos conhecemos, nos aproximamos melhor, muitas das vezes avivam-se aqueles sentimentos, né, de conhecer profundamente, descobrir falhas. Isso é muito natural acontecer. Se eu desconfiar de um irmão, ele o descobrirá, mesmo que eu tente dissimular. Mas nosso Senhor, que é sincero e fiel, não iria fazer isso. Ele, que com tanta fidelidade corrigiu os erros dos outros discípulos, cumpriria sim seu dever em relação a esse Judas Iscariotes também, e o faria saber que considerava com desaprovação o seu espírito e hábitos malignos para levá-lo ao arrependimento. E não é difícil, meus irmãos e minhas irmãs, imaginar o efeito de tal tratamento. Em Pedro, por exemplo, a correção teve uma influência benéfica, levou a raciocinar corretamente. No caso de Judas, o resultado seria muito diferente. A mera percepção de que Jesus não pensava positivamente a respeito dele, somado à vergonha de uma repreensão aberta, provocaria um ressentimento sombrio e uma alienação crescente do coração. Então, o amor, infelizmente, havia se transformado em ódio, e o discípulo impenitente começou a nutrir paixões vingativas. Tudo isso, meus irmãos, decorrente da nossa natureza caída, da qual nenhum de nós pode se achar diferente. Isso é muito importante ser relatado. Por isso que todos nós precisamos do Senhor. Então, junto com a malícia e a ganância, há agora também um instinto em Judas de autopreservação. Pode esse instinto ter tomado lugar entre os motivos de Judas. O traidor, ele era um homem sagaz e acreditava que uma catástrofe estava próxima. Ele compreendia melhor que os seus irmãos a situação presente. E há algo na Bíblia que foi até o Senhor mesmo que disse. O Senhor disse assim: porque os filhos deste mundo são mais prudentes na sua geração que os filhos da luz. E isso é a comprovação de que esse traidor, ele tinha realmente uma visão de que algo estava para acontecer, uma catástrofe. Essas observações, elas ajudam a considerar o crime de Judas Iscariotes dentro dos limites da experiência humana. Não tem nada de anormal aqui. Isso é o que nós somos, meus irmãos.
E precisamos ter essa compreensão. E vale a pena fazer realmente essas considerações. Não é aconselhável pensarmos a respeito do traidor como um personagem absolutamente único, como a perfeita encarnação isolada da perversidade satânica. Muito pelo contrário, deveremos pensar em seu crime sentindo o mesmo que os discípulos sentiram quando perguntaram: sou eu? Lembram desse episódio, quando o Senhor disse que um deles iria trair? Cada um, individualmente, não procurou no outro, mas trouxe para si mesmo essa realidade. Então, veja o que é nossa natureza e como ela está muito bem posta aqui. E continuando, nós podemos dizer que existem muitos traidores além de Judas, que por maldade ou ganância fingem diante de pessoas nobres e de causas nobres. Alguns deles, porém, são homens até piores do que Judas. Este, no caso Judas, teve a distinção, embora não invejável, de trair a mais excelente e exaltada de todas as vítimas. Mas muitos daqueles que são substancialmente culpados de seu pecado não o consideram tão seriamente e têm sido capazes de viver com alegria, mesmo depois de seu ato de vileza ter sido consumado. E aí nós podemos aqui, com isso, dizer que sabemos que Judas, pela consequência do que ele fez, ele se enforcou. Mas outros, com essa mesma característica, poderiam muito bem viver e até colher os frutos entre o meio dos judeus, ser aclamado como herói, que foi através dele que foi entregue o Senhor. Então vejam o quanto é dinâmica essa questão da nossa queda, dessas características, infelizmente, carregadas de Satanás que passamos a ter. E nenhum de nós está livre disso. Então, que nós possamos, como já foi dito, ter realmente a presença do Senhor a nos libertar desse mal. E assim, embora seja importante não idealizarmos Judas como um pecador isolado, é aconselhável que consideremos seu crime como um mistério incompreensível de iniquidade. E é assim que o Evangelho de João quer que o vejamos. Esse Evangelho de João, nele, ele poderia ter nos contado muito sobre a relação mútua de Judas e Jesus, tentando explicar a ação do traidor. Mas, por ação do Divino Espírito Santo, escolheu não fazer isso. A única explicação que é dada do crime do traidor é que Satanás se apoderou dele. E isso ele menciona 2 vezes em um mesmo capítulo, como que para expressar o seu próprio horror e para despertar um horror similar em seus leitores. E para aprofundar esta ideia, depois de relatar a saída de Judas, ele acrescenta a seguinte reflexão sugestiva de que esta ocorreu após o anoitecer. E lá está. E tendo Judas tomado bocado, saiu logo, e já era noite. Ocasião esta conveniente para uma missão daquela natureza. E aí, prosseguindo, meus irmãos, ainda na análise desse traidor, podemos dizer que Judas partiu e traiu o seu Senhor, levando-o à morte. E então tirou a sua própria vida. Que acompanhamento trágico da crucificação foi tal suicídio? Que ilustração impressionante do mal de uma mente perturbada. E, repito, nenhum de nós está livre, a não ser pela presença do nosso Senhor. Que desgraça para tal homem! Seria, de fato, como nós já vimos, palavras ditas na própria Escritura, melhor para ele se nunca tivesse nascido. Que coisa amarga a constante presença de um homem como Judas deve ter sido para o coração puro e amoroso de Jesus. E como foi pacientemente suportado durante anos. É um exemplo e um conforto para os seus verdadeiros seguidores. Ele também teve esta cruz para carregar. Meus irmãos e minhas irmãs, diante desse relato de traição de Judas,
podemos aqui apresentar 6 conclusões acerca de tal passagem. A primeira delas é que Judas é o maior exemplo da oportunidade perdida e do privilégio desperdiçado. A segunda delas é que Judas é o exemplo mais importante do perigo do amor ao dinheiro. Isso se encontra lá em Timóteo, 1 Timóteo capítulo 6, os versículos 9 e 10. A terceira conclusão é a que Judas tipifica a vileza da traição espiritual. A quarta é que Judas era a prova viva da paciência, misericórdia e bondade do Senhor, pois, mesmo quando em momento posterior Judas vai vir acompanhado daquela multidão para prender o nosso Senhor, ele o chama de amigo. Isso se encontra em Mateus, capítulo 26, o verso 50. A quinta conclusão é que este ocorrido demonstra que o diabo está sempre presente no trabalho desenvolvido pelas pessoas de Deus. E a sexta e última conclusão é a que Judas mostrou a que ponto pode chegar a hipocrisia, já que ele era um ramo frutífero, mas que, infelizmente, ele mesmo se jogou no fogo eterno do inferno. Isso com alusão ao que se encontra em João, capítulo 15, o versículo 6. E aí, meus irmãos, ainda acerca dessa passagem, que nós temos que trazê-la, nós temos que explicar, nós vamos agora aplicar. E aí, o que o Senhor quer trazer, tanto para aquele tempo, né, que esse Evangelho de João foi escrito, cerca dos anos 90 e 100, aquela crise que está havendo na igreja, muitas coisas querendo tirar o teor do que o Evangelho é, querendo quebrar o sentido do que a proposta do Senhor quer trazer com sua palavra. Muitas das coisas que querem hoje trazer para nós, nós precisamos aplicar isso. E eu queria trazer um conteúdo que vai dar mostras dessa questão de Judas e mostrar que isso não é comum, isso não é exceção, desculpe, isso é muito comum. Isso se encontra lá em Apocalipse, capítulo 2, o versículo 14. Então, Apocalipse, capítulo 2, versículo 14, que é o que trata da carta que foi endereçada à igreja em Pérgamo. Então, no versículo 14 do capítulo 2 de Apocalipse, tem algo. Tenho, todavia, contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Então, irmãos, aqui nessa citação é colocado uma doutrina de Balaão. E como nós vimos lá, como os irmãos conhecem, o relato de Balaão era realmente um sacerdote e que resolveu ter um comportamento ambíguo, de duplicidade, de querer tirar com ambição proveito da situação. E Judas não é exceção a isso. E há muitos que não são exceção a isso. Então, há a doutrina de Balaão em prática, já muito antiga, e que aqui em Apocalipse ela é trazida em evidência. E nós precisamos ter cuidado com isso. Podemos realmente tirar outros ensinamentos diante dessa doutrina de Balaão. Podemos nos achegar em Tito, capítulo 1, os versículos... Deixa eu só encontrar aqui. Tito, capítulo 1, dos versículos 10 ao 16. Nós vamos falar um pouco agora dessa doutrina de Balaão, de um mal que está por trás, dessa aparência, daquela questão do joio e do trigo. E isso é interessante, está sendo citado lá em Apocalipse. É algo que vai acompanhar o povo de Deus. Algo que aconteceu ali quando João, né, foi iluminado a escrever esse evangelho, e algo que até hoje deve nos incomodar. Então, em Tito, capítulo 1, dos 10 a 16, eu vou fazer a leitura. Diz assim, o título é Os Falsos Mestres e as Falsas Doutrinas. Porque existem muitos insubordinados, palradores, frívolos e enganadores, especialmente os da circuncisão. É preciso fazê-los calar, porque andam pervertendo casas inteiras,
ensinando o que não deve, por torpe ganância. Foi mesmo dentre eles um seu profeta, que disse: cretenses, sempre mentirosos, feras terríveis, ventres preguiçosos. Tal testemunho é exato. Portanto, repreende-os severamente para que sejam sadios na fé. E não se ocupem com fábulas judaicas, nem com mandamentos de homens desviados da verdade. Todas as coisas são puras para os puros, todavia, para os impuros e descrentes, nada é puro, porque tanto a mente como a consciência delas estão corrompidas. E o versículo 16 e último: no tocante a Deus, professam conhecê-lo, entretanto o negam por suas obras. É por isso que são abomináveis, desobedientes e reprovados para toda boa obra. Nessa mesma sequência, acerca dessa doutrina de Balaão, dessa perversão, nós encontramos também em 2 Pedro, capítulo 2. Então, 2 Pedro, capítulo 2, dos versículos de 1 a 3. Então, diz assim, 2 Pedro, capítulo 2, versículos de 1 ao 3. Assim como, e aí o título é Os Falsos Mestres, Seu Caráter, Obras e Justo Castigo. Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras até o ponto de renegar o soberano Senhor, que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. E muitos seguirão as suas práticas libertinas. Por causa deles, será infamado o caminho da verdade. Versículo 3 e último. Também movidos por avareza, farão comércio de vós com palavras fictícias. Para eles o juízo lavrado a longo tempo não tarda, e a sua destruição não dorme. E também é nesse mesmo capítulo 2 de 2 Pedro, versículos do 15 ao 22. Assim, abandonando o reto caminho, se extraviaram, seguindo pelo caminho de Balaão, filho de Beó, que amou o prêmio da injustiça. Recebeu, porém, castigo da sua transgressão, a saber, um mudo animal de carga, falando com voz humana, refreou a insensatez do profeta. Esses tais são como fontes sem água, como névoas impelidas por temporal. Para eles está reservada a negridão das trevas. Porquanto, proferindo palavras jactanciosas de vaidade, engodam com paixões carnais por sonos e libertinagens aqueles que estavam prestes a fugir dos que andam no erro. 19. Prometendo-lhes liberdade, quando eles mesmos são escravos da corrupção, pois aquele que é vencido fica escravo do vencedor. Portanto, se depois de ter escapado das contaminações do mundo, mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, se deixam enredar de novo e são vencidos, tornou-se o último estado pior que o primeiro. Pois melhor lhes fora nunca tivessem conhecido o caminho da justiça, do que após conhecê-lo, volverem para trás, apartando-se do santo mandamento que lhes fora dado. Com eles, versículo 22 e último, aconteceu o que diz certo adágio verdadeiro. O cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada voltou a revolver-se no lamaçal. E ainda continuando, nós temos ali na terceira carta de João, os versículos 9 ao 11. Vejam como é interessante. João, ele vai dizer lá na sua terceira carta, 9, escrevi alguma coisa à igreja, mas Diótrefes, que gosta de exercer a primazia entre eles, não nos dá acolhida. Por isso, se eu for aí, far-lhe-ei lembradas as obras que ele pratica, proferindo contra nós palavras maliciosas. E não satisfeito com estas coisas, nem ele mesmo acolhe os irmãos, como impede os que querem recebê-los e os expulsa da igreja. Amar senão o que é bom. Aquele que pratica o bem procede de Deus. Aquele que pratica o mal jamais viu a Deus.
Então, muito interessante. E aí, nós podemos também ainda nos valer do que se encontra em Judas, Epístola de Judas, os versículos do 11 ao 13, falando sobre aquela doutrina de Balaão. Então, versículo 11 diz assim: ai deles, porque prosseguiram pelo caminho de Caim, e movidos de ganância, se precipitaram no erro de Balaão, e pereceram na revolta de Corá. Estes homens são como rochas submersas em vossas festas de fraternidade, banqueteando-se juntos sem qualquer recado, pastores que a si mesmos se apacentam, nuvens sem água, impelidas pelos ventos, árvores em plena estação dos frutos, destes desprovidas, duplamente mortas, desarraigadas. Ondas bravias do mar, que espumam as suas próprias sujidades, estrelas errantes, para as quais tem sido guardada a negridão das trevas para sempre. Então, meus irmãos, essa questão de aplicar, nós vemos como esse conteúdo, como essa escolha de Judas tem algo muito interessante ao Senhor trazer para nós. Perfeitamente aplicável naquela época dos dias de João, quando ele, iluminado pelo Senhor, revelou este evangelho, perfeitamente aplicado em nossos dias. E isso, para nós, é algo maravilhoso. E eu queria, meus irmãos, terminar aqui. Eu não é um conteúdo muito denso, peço que os irmãos me perdoem. Eu não vou, pela questão da hora, não vou avançar com relação àquelas outras duas porções. E aí, se os irmãos quiserem, eu posso dar continuidade na próxima. Mas eu queria terminar por aqui, porque eu acho marcante essa porção com relação à traição de Judas. Eu não queria misturar com as outras, elas são muito preciosas, mas essa tem um destaque muito importante, e nós precisamos considerá-la, nós precisamos ter luz do Senhor, nós precisamos ver a nossa natureza caída, e nós precisamos pedir que o Senhor, como diz lá em Efésios, ele possa nos colocar o capacete da salvação e nos proteger desse mal, que infelizmente essa doutrina é algo que vai perseguir até o dia do Senhor voltar. Louvado e bendito seja o nome do Senhor. Aleluia.